dia, eles disseram: eu quero ouvir mais, eu quero aprender mais, eu quero entender um pouco mais do que esse homem está falando, que esse homem está relatando. Desculpa, eu não disse nem o título da mensagem, foi? A vida eterna, não é? Um desígnio de Deus, ou destinado à eternidade, desígnio de Deus. E saíram os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Versículo seguinte, 43. E despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecesse na graça de Deus. Então, o rogo do apóstolo, de quem instruía, é que aqueles que ouviram permanecesse, permanecesse na... Porque Paulo, ao chegar na cidade de Antioquia, Síria, ele viu geograficamente as ações e atitudes dos filhos lá de Deus, né? Como se apresentavam, como agiam, separados da graça, ou seja, submisso à lei de Moisés, na verdade, porque o escritor fala que houve uma exortação para que eles permanecessem na graça. Então algo estava lá diante daquela sociedade, uma ação, um ensinamento diferenciado. Versículo 44. E no sábado seguinte ajuntou-se, que maravilha, meu amado. Quando vamos chegar isso aqui no nosso Brasil? Com essa discórdia que nós vimos hoje, com essa petulância, com essa arrogância. Olha que maravilha que diz o texto, um acontecimento, um fato, acredito que único na história. Fato deste aqui, no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade. Imagina se aqui essa comunidade, quase toda essa comunidade se ajuntasse, não caberia nesse local. Então, quase toda a cidade se ajuntaram para ouvir o quê? A palavra de Deus. Não era a palavra de um religioso, um adepto das religiões, mas eles rogaram, suplicaram, pediram no sábado anterior que aqueles que estavam ensinando fossem novamente no próximo sábado falar a palavra de Deus. Versículo 45. Então os judeus, olha a inveja. Então os judeus, vendo da multidão, encheram-se de inveja. Quando a verdade é pregada, meu amado, surge muita inveja, muita difamação, muita calúnia. Você percebe? Blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais digno da vida, quer dizer que os judeus rejeitaram a palavra porque não se julgava digno da
vida eterna. Ele não entendia, ele nunca tinha ouvido falar disso, né? Eis que nós nos voltamos para os... Então Paulo aqui começa o seu ministério com gentil, meu amado. Ele deixa, né, sua parte, a parte de instrução dos judeus com os apóstolos da circuncisão, Pedro, João, Tiago, e ele, Barnabé, segue a sua missão de anunciar aos gentios o Evangelho da graça de Deus. Versículo 47. Porque o Senhor assinou-lo, mandou. Quem é que mandou Paulo falar? Que as pessoas hoje acreditam que as pessoas criam um ambiente, criam um lugar, e ele por si próprio lá fala. Nós estamos reunidos aqui sabendo que essa palavra revelada nos proporciona a entender que não sou eu que estou obrigando os irmãos a estar em comunhão, em ligação, mas o Espírito traz a cada um para ouvir junto comigo e com os demais aquilo que ele ensinou no concílio eterno. Nós fomos ensinados acerca da vida eterna no concílio, mas só que quando o primeiro Adão ele transgride, ele desobedece, a nossa mente foi apagada, corrompida, deletada, até o segundo, o último Adão, ele, na cruz do Calvário, consumar a sua obra, e através do Espírito, que é o próprio Espírito que devolve a cada um dos seus filhos o entendimento. Porque nenhum de nós teríamos condições, meu irmão. Nenhum de nós. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Eu te pus para a luz dos gentios, ou seja, como luz, a palavra, até a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. Então Paulo foi escolhido para apregoar, anunciar o Evangelho da graça em toda a área ali que fazia parte daquele mundo. Não é o nosso mundo. Paulo pregou o Evangelho a toda criatura que ele esteve lá. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, olha que maravilha. Ouvindo o quê? Os ensinamentos da grandeza de Deus, da majestade de Deus, do Deus Salvador, do Deus único, do Deus provedor, do Deus de milagre, Deus da manifestação poderosa que tirou o povo do Egito com poder miraculoso. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quando estavam ordenados para a vida eterna. Você veja que o relato de Lucas fala que os que estavam destinados para a vida eterna ouviram e creram. O povo lá, o qual Paulo estava inserido, esse texto se refere lá na época de Paulo, os destinados ali, que estavam presentes na ministração da palavra de Paulo, ouviram e creram. Nós hoje, pelo Espírito, ouvimos esta voz na Escritura, e ele fez com que nós viéssemos a crer. Você só crê por causa do Espírito, a ação do Espírito. Porque se fosse por nossa natureza, nós nunca creríamos que somos filhos, que teríamos um destino de vida. Mas o próprio Deus, Ele reservou isso através da Escritura para que nós possamos compreender que Ele nos destinou à vida eterna. Então, queridos, amados de Deus, santos e eleitos, a mente humana, por si só, é incapaz de desejar, ansiar
anelar pelo valioso tesouro, que é a graça de Deus. É impossível uma mente corrompida, uma mente apagada, ou a mente do homem, por si só desejar. Ele almeja ser um bom jogador, ele almeja ser um bom político, ele almeja ser um bom empresário, menos o valioso tesouro que é a graça de Deus. Hoje anelamos, hoje ansiamos, porque Ele nos capacitou, Ele nos moveu de nossa mente, meu amado, a incredulidade acerca da Sua palavra. Então Ele colocou em nossa mente e nós hoje o praticamos com alegria. Veja que eles o que aqui? Quando ouviram a palavra de Deus. Então, quando o gentio ouviu a palavra de Deus, eles glorificavam, eles exaltavam. Hoje, a maioria das pessoas, quando ouve que é um predestinado, quando ouve falar de predestinação, quando ouve falar de eleição, começa, meu amado, a murmurar, a dizer que é heresia. Mas os gentios disseram o quê? Glória a Deus. Você pode dar um glória? Glória a Deus. Então eles fizeram isso. Eles se alegraram. Ah, papai mesmo, amado. Ah, papai. Ouvi aí, pequeno, mas bom som. Né? Eles se alegraram, eles glorificavam ao ouvir a palavra do Senhor. E creram, né? Tem mais, eles creram que eram destinados para a vida eterna. Então, amados do Senhor, santos, a vida eterna diz que é um desígnio de Deus, é um projeto, é um plano de Deus. Não é meu, nem é seu. A vida eterna é um projeto de Deus. Não pertence à denominação X, nem à denominação Y. É um projeto de Deus. Então, amados, ninguém pode invalidar o que Ele de antemão determinou para a nossa vida. Se Ele disse que nós somos eleitos, eu creio. Se Ele disse que Ele nos escolheu, eu creio. Se Ele disse que Ele nos elegeu para andar nas suas boas obras, eu creio. Eu não duvido que Ele me escolheu, que Ele me predestinou para caminhar nessa terra na prática das boas obras. Então, amados, não compete a mim ou a você escolher ser eterno ou não. Não compete a nós. Não compete ao homem. É uma escolha soberana. Deus é quem nos escolheu de antemão para sermos eternos. Assim como Ele é eterno, nós somos eternos. Temporariamente, a eternidade que está em nós voltará para o Pai. E o corpo, que é o pó, voltará ao pó. Então, amado, Ele é quem nos separou, Ele é quem nos escolheu. Deus, na sua soberana vontade, incluiu cada um de nós no seu projeto, no seu plano eterno. Escrevendo o meu nome, escrevendo o teu nome no livro da vida. Viemos aqui a essa terra e, pela grandeza e majestade do Senhor, Ele deixou o nosso nome escrito lá. Tem uma canção, não sei se é de Cleiton Wallace, que diz assim, quem sabe melhor, aqui, cadê ela? Rosana, né? Que o passaporte para a vitória. Né? Então, Deus mandou-nos essa terra com um passaporte de vinda e de ida, meu amado. Ninguém pode cancelar, ninguém pode fazer algo que tirará o nosso nome do livro. Você veja que antes mesmo de Paulo falar dessas maravilhas, nós vemos o salmista falando bem acerca da criação.
de forma miraculosa, de forma gloriosa, de forma majestosa, de forma que a ciência hoje ainda não explica. Salmos capítulo 39. Salmos 39, versículo 14 em diante. Salmo 39, 14 em diante. Versículo 14, minha querida. Aqui está no 39, é 139. 139, 139, desça. Versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Diz o salmista: eu te louvarei, eu te cantarei, te exaltarei, te magnificarei, o salmista, né? Porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Quer dizer que é algo extraordinário para o entendimento humano, não é? Maravilhosas são as tuas obras. Quantos filhos de Deus ainda condenam a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário, porque não aceita que Ele é um eleito, que Ele é um predestinado, né? Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma, ora, né? O sabe muito bem. Quer dizer que o espírito de Davi sabia muito bem, né? Versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos. Quer dizer que não há nada encoberto diante de Deus, mas nessa vida, nada está coberto diante de Deus. Ele sabe de tudo. O que vai acontecer na minha vida, o que vai acontecer na tua vida, Deus sabe. Quando no oculto, no esconderijo, que esconderijo? No ventre da tua mãe. Quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, ou seja, no seio da mãe, ou seja, no órgão genital feminino, que estava lá escondido, nessa profundeza. Davi está narrando algo extraordinário, algo que a mente humana não consegue entender, que só o Espírito que pode nos levar a entender e a compreender tamanha grandeza de um ser gerado num ventre, e ele receber ossos, receber um corpo. Versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo, ora, lá no seio, no ventre, nas entranhas de sua mãe, ainda quando era gerado, ainda naquela pequena célula ou partícula, ele já te conhecia. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas. Quer dizer que todas as coisas que se referem, meu amado, à nossa eternidade, está lá. A minha eternidade está lá, foi escrita por Ele. As quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, quer dizer, quando nenhuma delas ainda, ou seja, nada, nem meus órgãos, o meu corpo naquela formação tinha ainda, ele já havia escrito. Versículo 17. E quão precioso me são, ó Deus. Aí Davi começa a glorificar, né? A exaltar. Os teus pensamentos, quão grandes são as somas
deles. Glória a Deus, Abba Pai. Então, amados, antes de termos essa forma dela, bonita, né, a quais as nossas esposas, ou as solteiras ainda, né, apaixonou-se, digo não, apaixonar é temporário, não é isso, Arivaldo? Ama essa imagem bonita, né, que alguns dizem que é o coração, eu digo que não é o coração. O amor não está no coração, o amor está na consciência. O coração é um órgão criado por Deus para bombardear o sangue para todo o organismo. O sentimento está onde? Na minha mente e na tua mente. Entendeu? Os olhos que enxergaram a beleza da tua princesa e levou para o teu consciente e disse: essa é minha amada. Hã? Então, queridos, antes de termos essa forma maravilhosa dela, ande a tua forma, aproveite o bastante, porque depois daqui não haverá mais. Viu? Aproveite agora o momento. Deus te dá isso para você aproveitar. Saia, ame, desfrute dos benefícios que Deus deu a você. Sinta prazer pela vida, em amar tua esposa, teu companheiro. Então, antes de termos essa forma, Deus já havia escrito no seu cartório, no seu registro, o nosso nome na eternidade. Então, por isso que quando Lucas relata aquela nação, falando daquela nação, daquele gentio, naquele período, ele diz: olha, os que haviam sido destinados, naquele momento que ouviram a palavra, regozijaram, glorificaram, alegraram e creram todos. Observe que quase toda a cidade se reunira. Observe que Deus vem trazendo um a um hoje. Não é uma cidade que vai chegar quase toda no momento que vai crer. Mas Deus, ao seu tempo, ao seu modo, tem manifestado a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência na mente dos seus filhos, para compreender que Ele é um eterno. Você é um eterno, meu amado. Isso é o desígnio de Deus. Queridos, o homem não pode interferir no desígnio, no plano, no projeto de Deus. Foi Ele que escreveu no seu livro a nossa eternidade. A nossa eternidade não começa quando levantamos as mãos e dizemos: aceitamos a Jesus e um galpão em um tempo belíssimo. A nossa eternidade não começa nesse instante. A nossa eternidade começou nos céus, no mundo eterno de Deus. Foi lá que começou a nossa eternidade. Para muitos acreditam que começa quando você vai a um salão, um mega templo, e que um líder religioso pede para a secretária escrever o seu nome no livro ali daquela congregação. Jamais, amados, um eleito de Deus poderia vir estar reunido com o outro se não fosse o seu nome escrito no cartório celestial. Jamais. Você só está hoje reunido com o corpo de Cristo porque tu tens o teu nome registrado no cartório celestial. Então não começa nos tempos, a nossa eternidade não começa nos tempos, não começa nos concílios humanos, começou na eternidade, com o próprio Deus, ou Yahvé, as 4 letras do nome de Deus, pois Ele é eterno, meu amado. Veja o que ele fala, o apóstolo fala em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu acho que está melhorando para a igreja poder acompanhar e ver também, né? Quem não trouxe a Bíblia, quem está a Bíblia. Eu também exorto a você andar com a sua Bíblia, a manejar a Bíblia. Paulo falou isso. Não fique só apego ao que está exposto no datashow, na imagem, mas acompanhe a leitura também na sua Bíblia. Isso é importante para você ter aquilo que Paulo disse: manejar bem a palavra da verdade.
Então, Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer que em Cristo nós somos abençoados, meu amado. Em Cristo todos nós somos abençoados. Porque Ele de antemão, Ele na sua grandeza, na sua soberana, Ele predestinou a cada um de nós, e através de Cristo as suas bênçãos que estavam retidas foram manifestas em nossas vidas espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, aqui, todas as bênçãos que é para a tua vida espiritual está manifesta. Agora, eu como cidadão terreno e quero ter algo melhor, né, ministro Fabrício? Eu tenho que me dedicar, né? Eu tenho que me profissionalizar, né? É isso que tem que acontecer comigo. Espiritualmente você tem tudo, meu amado, de Deus. Agora, se você quer ter um conforto melhor, quer dar um conforto melhor à sua família, você tem que labutar, usar a expressão labutar, trabalhar, se esforçar, se dedicar, para que a tua família e você desfrute do melhor desta terra. Não espere que vai ser um líder religioso que vai fazer isso por você, que não vai fazer, não. Vão te tirar até a tua roupa se for preciso. Mas você tem que lutar por isso, meu amado. Versículo 4. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes do que? Da fundação do mundo, do cosmos, e tudo aquilo que os nossos olhos contemplam, vê. Antes desse cosmos de água, céu, mar, terra, animais, você foi gerado no ventre dele, meu irmão, na eternidade dele. Teu espírito é lá, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a escolha de Deus é soberana e moldou hoje o nosso entendimento. Nós temos um molde hoje preparado por Ele. Tá? O próprio Deus, o próprio Senhor, preparou esse molde para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle. As pessoas querem ver santidade, querido, nas vestes, nos ataviamentos. Santidade não está no ataviamento ou nas vestes. Santidade está nas ações, nas atitudes, nos comportamentos diários. Por isso que Paulo diz, irrepreensível que não recebe repreensão. Porque o mundo religioso interpreta a Escritura que para ser santo ele tem que se fechar, não falar mais com ninguém, não ir a uma praia, não ir a um cinema, não ir a um campo de futebol, não ter lazer. Isto para ele é ser santo. A mulher não se ataviar, não usar um brinco, um batom. Eu digo para você, mulher, se você se sente bem de saia, glória a Deus. Se você se sente bem de calça, glória a Deus. Quem sou eu para te falar do que você gosta? Então, você é santo, meu amado, porque Ele te santificou. Você não é santo porque você produz algo para ser santo. Você é santo porque Ele te santificou. Versículo 5. Deixa eu beber um pouco de água aqui, gente. Amados. Versículo 5. Que maravilha. E nos predestinou para filhos. Não foi para diabos. Diabolos, né? Diabolos. A prática do mal. Preso a esse adjetivo Satanás e diabo, meu amado. Que brincadeira. Né? Quando ficamos presos, diabos é a atitude e a ação do homem. Diabos.
o homem prostituto, o homem que se droga, o homem que é pervertido, né? Mas Deus não nos predestinou para isso. Deus nos predestinou para filho de adoção na carne. Tu és adotado na carne por Jesus Cristo, porque o teu espírito é filho. A tua carne que recebeu essa adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua. Então não é a vontade nossa de sermos filhos, não é a vontade nossa de termos sido eleitos, não é a vontade nossa de termos sido escolhidos, não é a vontade nossa de termos sido separados, termos sido arraigados das coisas perversas, das coisas más, do diabolos da nossa carne. Foi uma ação gloriosa do nosso Pai. Então, queridos, santos do Senhor, Ele te conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, como eu te falei, do cosmos. Foi criado na eternidade. Você foi criado na eternidade. Antes deles lançar os fundamentos da terra. Romanos capítulo 8, versículo 29. Esqueci de dar meu forte abraço a quem está acompanhando a live, né? Peço desculpa a você que está acompanhando a nossa live aqui em Pernambuco e em todo o Brasil. Nosso forte abraço aqui dos pernambucanos. Aqui é vice, né? Na Bahia é o Oxente, né? Nossos amigos conterrâneos que estão na Bahia também. George Valente, um abraço, meu amado. No Rio de Janeiro, Miguel Ângelo. Goiás, Gilmar Pacheco. Fortaleza, Robert Souza. Natal, Carlos Castro. Outro estado, Bahia novamente, Elcio Jesus, né? Maceió, Everaldo Silva. Meu forte abraço, abençoado de Deus. Romanos capítulo 8, minha querida. Se esquecer dos outros amados que estão também anunciando, né? Lá em São Paulo também, esqueci o nome dele agora. Messias. Nosso irmão Messias. Geraldo Moraes, né, que tem trazido mensagem importantíssima para o conhecimento de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os... Quer dizer que o nosso conhecimento foi um conhecimento pré. Não é quando eu levantei a mão. Deus não me conheceu quando eu saí de minha casa e fui em um determinado lugar dizer eu o aceito. Não é dessa forma. A palavra diz que, porque os que dantes conheceu, isso aqui, meu amado, está concretizado aqui, Paulo falando com a igreja de Roma, que aqueles lá, né, e que nós hoje absorvemos com a igreja de Cristo, que também somos predestinados. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, não é? Conforme a imagem de Jesus de Nazaré, praticando as obras do sacrifício, né? Mas a imagem gloriosa do Cristo ressuscitado, do Cristo que hoje governa nossas vidas, que nos ensina, que nos capacita a sermos idôneos, que nos capacita a sermos irrepreensíveis, conforme a imagem de seu Filho, no amor, né? Na justiça, no perdão, na longanimidade, na paciência. Essa é a imagem que nós devemos ter do Filho. Não a imagem de que ele batizou em água, que subiu o monte, que desceu o monte, que fez vigília, que coroa de espinho. Não é essa imagem, mas a imagem do amor. Essa imagem que fomos criados e predestinados para expressar a imagem do amor, a imagem da bondade, a imagem da misericórdia, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. Versículo 30. E aos que predestinou, a esse também. E aos que chamou,
chamou, a esse também. E aos que justificou, esse também. Então toda a ação de sermos justificados, meu amado, é mérito exclusivo de Jesus. Não tem mérito nosso, nenhum. Na nossa vida santa, na nossa vida espiritual, todo o mérito é de Jesus, porque Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Então você é glorificado diante de Deus. Ele não te vê mais como um filho subsequente aos pecados que os pregadores gostam de denominar os filhos de Deus cheios de pecados. Nós temos obra da carne, mas não ansiamos pelas obras da carne. Nós não amamos mais as obras da carne. Eu fujo das obras da carne, meu amado. Nós sabemos o que ela pode fazer conosco. Então você está glorificado, você está justificado, você está santificado, meu amado. Queridos, santo de Deus, todos que o Senhor conheceu na eternidade, Ele predestinou. Você não é conhecido de Deus no agora. Agora a tua carne, mas o teu espírito no concílio eterno. Ele te conheceu na eternidade e te predestinou a esta terra, num corpo humano. Mas esse espírito voltará para Ele. O nosso espírito voltará para Ele. Por isso o apóstolo Paulo disse: porquantos que de antemão, porquanto a esse que também chamou, e aos que chamou, esse também justificou. 2 Timóteo, tanto fosse predestinado para expressar a imagem do Filho. Os desígnios de Deus para nossas vidas são maravilhosos, meu amado, porque se fosse nós escolhermos esses desígnios, estaríamos hoje em qualquer outro lugar, menos compartilhando, abraçando uns aos outros. Poderia estar numa roda de pagode agora, né? Poderíamos. É pecado? Vou dizer que não. Mas nós fizemos a boa escolha, né, Luiz Fabrício? Hoje, com o entendimento de nós fizemos a boa escolha. A boa escolha. Tá? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 em diante. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 em diante. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Você acha que aqui já existia Paulo ainda? Paulo ainda parece que era criança aqui, né? Paulo ainda colocava a mão sobre... Era o princípio da caminhada de Paulo. Né? Paulo falando a Timóteo: olha, Timóteo, eu te conjuro, eu te rogo, eu te fortaleço, que desperte o dom que existe em ti. Amado, tem um dom em você. Por que você não desenvolve aqui conosco? Ministra a palavra, pega um violão, pega um teclado, faça isso, nos ajude. Chega aqui comigo. Você veja que não sou eu que devo ministrar a palavra, que tem um corpo que tem o quê? Um dom de Deus. Você tem um dom de Deus. E Paulo naquele momento estava exortando a Timóteo. Algo Timóteo estava passando, né? Naquele período perseguidor, implacável dos judeus invejosos, que deva ter intimidade a Timóteo. Aí pode se olhar. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus. Ele estava deixando adormecer, né? Como muitos de nós deixamos adormecer o dom, o talento. Ela sabe em casa como é que eu estou lá. Uma hora no violão tentando, e minha filha fica lá: pai, para com isso, que é tempo. Outra hora tentando achar um programa que eu possa melhorar a imagem no canal do YouTube.
Coloquei até uma nova de Erivaldo, né, para podermos estar acessando. Acredito que essa daí já terminou, tem que fazer renovar. Então, que exige de pela imposição das minhas mãos. Então, aqui nós estamos aqui para impor mãos sobre a igreja. É o Espírito de você que desperta esse dom, esse talento que você tem de exercer, seja o de misericórdia, de socorrer. Isso é o dom que você tem. É de misericórdia. Você vai ao hospital, leva uma cesta básica na comunidade, ou medicamento numa sociedade, vamos dizer, onde o nosso aqui evangelista, missionário trabalha, que muitas pessoas lá não têm condição de comprar o remédio, você pode ir lá e fazer a doação de medicamentos. Isso é o dom que você tem. O amor, a misericórdia, a bondade, né? Faz parte do dom. O dom não sou eu estar aqui reunido agora, com vocês, compartilhando, ministrando a palavra ou tocando instrumento. O dom é grandioso em nossas vidas. Né? Você pode compartilhar esse dom para você, desperte para isso. Vá a um abrigo, doe presente para a criança que está lá com diabetes, com câncer. Ora, vá ao hospital do câncer, alegre lá, você é uma pessoa que tem um talento de desenvolver teatro. Olha o dom. O dom só é espiritual, meu irmão. Ele pede que nós o quê? Desenvolvamos, né? Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, né? Acredito que algumas Bíblias têm de temor, de avareza, de amedrontamento. Algumas estão dizendo, a minha está aqui, deixa eu me ver. 1 Timóteo, né? Covardia, né? Mas de fortaleza e de amor e de moderação. Eu acho que está errado. Eu acho que o escritor, quando foi fazer, errou aqui, não foi? O do temor. Tá? Acho que está errado essa expressão, olha só ali. Espírito de covardia é isso mesmo. Tá? Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Seu, aqui deve ser sou, né? Sou seu, meu. Antes participa, seu, prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou, quer dizer que o Evangelho tem o poder de iluminar a tua mente, tá? De trazer, mostrar a você quem verdadeiramente é, e chamou com uma santa vocação. Tem a salvação e tem a chamada santa, meu amado. Não segundo as nossas, porque se fosse segundo as nossas obras, imagine. O que é que estaríamos praticando ou fazendo? Imagine como estão muitas hoje, né? Mas segundo o seu próprio propósito de graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Quer dizer que um período da minha vida eu passei manifestando as obras da carne. Com um milhar de filhos de Deus estão dentro de um salão, dentro de uma organização religiosa, praticando as obras da carne. Mas as obras que Deus criou, aquele dom maravilhoso, foi criado antes dos tempos. O teu espírito, meu irmão, foi criado antes dos tempos eternos. Antes de você ser gerado no ventre de sua mãe. Por isso que você hoje caminha. Por isso que Paulo chamou a Timóteo, desenvolva o dom. Desenvolva. Seja uma pessoa que saia, não fique só no salão. Tem pessoas que querem entrar, né? Eclésia quer dizer de dentro para fora. É isso, né, ministro? De dentro para fora, meu irmão. De dentro para fora. Você foi chamado
de dentro para fora. Não foi para estar aprisionado numa cadeira só ouvindo um líder religioso. Você vai fazer isso para ser abençoado, você tem que pagar o preço para ser... Não é dessa forma. Você tem que desenvolver o dom e sair. Saia nas comunidades. Use esse dom para as comunidades. Você tem um talento de músico, ensine. Você tem um talento de ser um advogado, ajude-o. Tem ações, várias ações que é feita às vezes na comunidade. E você não vê a igreja em Cristo participando. Você vê às vezes, você vê aquelas pessoas que não têm o conhecimento da graça participando. Sendo pessoas que têm um talento na área social, como advogado, como médico, estão lá. E nós poderíamos, com nossos talentos, também estar compartilhando, não fazemos isso. Estamos presos dentro de um lugar. Você foi chamado para fora. Ser instruído para ir para fora. Versículo 10. Versículo 10. E que é manifesta agora, Paulo já falou na época dele, há mais de 2 anos atrás, pela aparição de nosso Salvador, Jesus, quer dizer que Jesus apareceu lá, né? O qual aboliu a morte. Aboliu ou vai abolir, meu amado? Então Jesus aboliu para sempre a morte, né? E trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo... Quer dizer que Ele trouxe a vida pelo sacrifício que fazemos. Pelo Evangelho. Pelo Evangelho nós entendemos que somos incorruptos e que recebemos vida. Que Ele, com o seu sacrifício, aboliu de nosso espírito a morte, o qual estava preso. O homem preso, meu amado, aos dogmas religiosos, ele está morto, mesmo vivendo. Ele não tem um espírito vivificado. Por isso que tem uma passagem de Timóteo, não for a memória, onde Paulo fala de 2 mortos, né? Depois eu vejo isso com vocês, porque fugiu da memória agora. Não coloquei no meu texto aqui. Se alguém lembrar, pode me frisar. É em Timóteo. Ele fala da relação, mesmo estando vivo, está morto. Esqueci do texto aqui, né? Ele fala da senhora, de duas pessoas, como se fossem de mulheres, que vivia, ou seja, a lei e a graça. Tá? Queridos, observe que o texto é bem claro quando afirma que, pela própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, fomos criados para a salvação. Hoje, meu amado, estamos vivendo o plano, o projeto eterno de Deus. A igreja de Jesus, ela vive hoje o plano, o projeto que Ele mesmo criou na eternidade. Ele te chamou, Ele te ressuscitou a tua mente e nos ensina que Ele mesmo nos escolheu antes dos tempos eternos para a salvação. 2 Tessalonicenses, aguento mais um minutinho, vamos? 2 Tessalonicenses. Queridos, Deus nos escolheu você. Deus não escolheu você porque Ele previu que você o aceitaria. Ele escolheu você, meu amado, porque Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está mais diário. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, minha querida, em diante. 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz: mas devemos sempre dar graças
Ora, mas quanto de nós fazemos o contrário, né? Porque fomos ensinados a murmurar, né? O sistema religioso ensina a igreja a murmurar, a ir contra Deus. Ora, você tem que... Né? Graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para quer dizer que Ele elegeu a igreja, os seus filhos, desde o princípio de quê? Antes dessa criação a qual nós vemos, amado. Antes desse mundo cósmico, elegido desde o princípio para a salvação. Aí ele diz, para a salvação aonde? Na carne? Em santificação do Espírito. Então você foi escolhido desde o princípio para a salvação, não na carne, meu amado, mas no Espírito. Mas você tem a cobertura angelical para te salvar dos homens perversos e maus. Você, como filho, você recebe dele a proteção para caminhar nessa terra, meu amado. A sua proteção, nivelando, lhe guardando dos homens perversos e maus. E o teu espírito foi santificado pelo seu sacrifício. E ele diz, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, para você compreender isso aqui, que vai te fazer compreender que você é um eleito, um predestinado, um salvo, desde o dia da fundação do mundo, não é a ciência. A ciência vai ficar, muitas vezes, te levando a duvidar. Mas a fé diz que você foi escolhido, a fé diz que você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, o canal que nos informa que o maligno não pode nos tocar, que somos salvos, que somos eleitos, a fé. E Paulo diz que esta fé para crer não é de todos. É de quem? Dos eleitos de Deus, mano. Você é um eleito, por isso você crê que você tem um Espírito santificado, que você recebeu um dom para exercer aqui na terra. Queridos, a mente humana, como falei por si só, é incapaz de entender, compreender este ensinamento, porque só se discerne pelo Espírito. A mente natural, a mente humana não compreende, não entende a graça de Deus. Por quê? Eles vivem uma graça com a mistura da lei. É o velho pacto associado com o novo pacto. Para ser abençoado eu tenho que praticar alguma coisa, porque se eu não praticar, eu não vou receber as bênçãos de Deus. Veja que Paulo fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Então você vê que tudo se discerne pela mente. Se a mente não poder absorver o que o Espírito fala, você continuará pagando preço, se flagelando, se martirizando nas religiões, em busca, né, de algo que o Senhor já fez por você. Que o sistema mais gosta de falar é da entidade diabo. Primeiro de Coríntios capítulo 3, versículo 6. É isso mesmo? Estou errado, anotei já. 1 de Coríntios, capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, 1 de Coríntios capítulo 2. Estava aqui equivocado. Versículo 6. Ele diz: todavia,
falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste. Quer dizer que eu estou falando a sabedoria entre o quê? Entre os perfeitos. O que eu estou anunciando é algo que está dentro dos perfeitos. E os perfeitos entendem e compreendem. Né? Porque se eu falar da sabedoria desse mundo, vocês não iam receber mais. Vocês iam sair daqui, vocês iam me espancar talvez. Nem dos príncipes deste mundo aí, dos poderosos, né? Enquanto se levanta lá em Efésios principal, começando, pensa logo que é os demônios. Nem dos príncipes deste mundo, ou dos líderes religiosos, de um governante, de um bispo, de um arcebispo, de um pastor, né? Que se aniquilam. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos. Que século? Século de fora. O século era a era de vida, né? Era uma era aqui, viu? Século é a esperança que a igreja está hoje de terminar esse século. Aqui é uma era, século é era, é um período de vida, um período de tempo para nossa glória. Então, nesta era aqui, Paulo falava de um mistério que eles não entendiam. E hoje nós falamos desse mistério em nosso século, em nossa era, onde a igreja não entende, não compreende. Paulo falou na sua era, e eles não entenderam. Hoje nós falamos também dessa sabedoria, e a igreja de Cristo não entende. Só os perfeitos. Os perfeitos entendem claramente, meu amado, o mistério oculto que foi revelado à igreja. Versículo 8. A qual nenhum dos príncipes, novamente, pastores, líderes, governantes deste mundo, conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Então, os líderes hoje, meu amado, continuam crucificando o Senhor da glória, com as suas atitudes e ações, induzindo o povo a cada dia a crucificar a Cristo. Versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração. O coração diz sempre a igreja que é a mente. Não subiu a mente, não subiu o intelecto do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Então, as coisas que não sobem ao coração do homem, amado, são as que Deus preparou para os que o amam. Nós o amamos. Nós o exaltamos pela sublimidade da revelação da graça de Deus. Versículo 10. Mas Deus nolas revelou. Então, não há nada oculto, meu amado. O homem que oculta os desígnios de Deus, os projetos de Deus, é ocultado pela teologia contemporânea. A teologia contemporânea herdou dos pais da igreja e trouxeram para os dias atuais. Uma teologia que faz com que a igreja leia a Escritura como se fosse falando com ela hoje. Nós temos que entender com quem o escritor estava se referindo, com quem estava falando. Quem era o remetente? Para qual pessoa estava se escrevendo? Mas aí a Escritura é trazida, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, amados, o que nós falamos nessa noite só pode compreender se for pelo
não compreende, meu amado. De Deus, é verdade. Se for pelo Espírito de Deus, porque há muitos espíritos, né? Há muitos espíritos, né? E cada um quer falar alguma coisa, né? Todos eles têm algo para se falar. Então, queridos do Senhor, só se compreende a Escritura pelo Espírito de Deus. Santos, não é por termos uma formação, porque há muitas pessoas formadas acadêmicas, né? Que compreende a sua área com uma tamanha grandeza, mas quando chega na área espiritual, não entende nada. Por isso que Deus disse que revelou aos pequeninos. Né? Então, amado Senhor, Efésios, estamos chegando já ao finalzinho, viu? Efésios capítulo 1. Meu pai, já faz 1 hora que eu estou aqui. Vocês já estão cansados de estar nesse banco duro aí, né, gente? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Efésios 1, 11. Ele diz: nele digo, nele quem? O Senhor, Yeshua. Né? Alguns dizem que é Yeshua, outros dizem que é Iau. Né? Digo, em quem também fomos feitos herança. Quer dizer que você foi feito herança, meu irmão, havendo sido predestinados conforme o decreto da igreja B, conforme o projeto dos concílios aqui na terra. Você foi havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, meu amado. Alguém que pode invalidar o projeto de Deus? Porque você foi criado conforme o padrão de Deus, conforme a vontade de Deus. Ele estabeleceu que você veria essa terra, seria manifesto através desse corpo a sua glória. Você no corpo transmite a glória de Deus, a existência de Deus. Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não é o conselho de um arcebispo, não é o conselho de uma denominação, não é o conselho, meu amado, de um líder religioso, mas o conselho de Deus. Tudo foi feito segundo o seu conselho. Não é conselho humano, mas segundo o conselho dele, nós somos salvos, eleitos, predestinados, eternos, meu amado. Segundo o conselho dele, você é isso. Você não precisa de conselho humano para entender que é um salvo, ou que tem que fazer alguma coisa para ser salvo, não. O conselho dele diz que ele nos predestinou conforme o seu propósito, meu amado. Não é conforme o propósito de alguém. Finalizando, Tito, no livro de Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante. Tito, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, segundo a eusébia, segundo a graça, segundo a misericórdia. Versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode... Então tem muita gente chamando Deus de mentiroso, né? O sistema está chamando Deus de mentiroso. Diz aqui, ó, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, da minha era, da era de Paulo, da era de Adão. Deus já havia prometido aos seus filhos uma eternidade. Você é eterno, meu amado. Ninguém pode ir de encontro ao projeto de Deus na minha e na tua vida. Você é eterno.
O desígnio de Deus, os projetos de Deus é dizer que você é eterno no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, irmão.